imagem que nós, ocidentais, temos dos povos árabes. Até outro dia, era de um mundo aparentemente adormecido, arcaico, que, de repente, acordou querendo liberdade. Esses países, que estão espalhados pelo norte da África e Oriente Médio, ficam a mais de 10 mil quilômetros do Brasil. Se a gente for de avião, é uma viagem que dura mais de 12 horas. Mas como foi que tudo começou? Como foi que começou a revolução no mundo árabe? Qual foi o estopim dos conflitos que se alastraram em poucos dias, atravessando fronteiras e derrubando regimes instalados há décadas no poder? Dele é Mohamed Bouazizi. Desempregado, ele tinha uma banca de frutas e verduras, mas era diariamente achacado pela polícia no interior da Tunísia. Depois de ver seu carrinho confiscado, quando se recusou a pagar mais propinas, entrou em desespero. Mohamed ateou fogo ao próprio corpo no dia 17 de dezembro de 2010. Era uma sexta-feira, dia sagrado para os muçulmanos. Bouazizi foi parar num hospital e morreu 2 semanas depois. Não pôde testemunhar o que parecia quase impossível, um verdadeiro levante no mundo árabe. Bouazizi era apenas um entre os quase 3 milhões de desempregados desta ex-colônia francesa. Dos 11 milhões de habitantes, 25% não têm trabalho. Este pesadelo atinge principalmente os jovens, num país onde 40% da população tem menos de 25 anos e 75% dos desempregados são menores de 30 anos. A morte de Bouazizi no dia 4 de janeiro desencadeou uma onda de protestos que rapidamente se espalhou pelo norte da África e Oriente Médio. Em todos esses países, a aspiração é a mesma, afirma o sociólogo Demétrio Magnoli. Eles querem a mesma coisa que nós quisemos quando derrubamos a ditadura, quando os povos da América Latina derrubaram as suas ditaduras, quando os povos do leste europeu derrubaram os regimes de partido único em 1989. Querem direitos, democracia, liberdades, um governo responsável perante o povo. O professor Marco Antônio Villa lembra que, além das liberdades individuais, os povos desses países querem denunciar os regimes corruptos. A questão central é a luta pela democracia. Quer dizer, o que eles querem lá é o mesmo que a gente quer aqui. É o mesmo, guardadas, claras, as diferenças históricas, religiosas de cada região, no caso, norte da África e do Oriente Médio, mas a questão mostra, mais uma vez, reforça que a democracia ela não é um valor ocidental, ela é mais do que isso. A democracia é um valor universal. 3 semanas após o início dos protestos, o ditador Ben Ali, acusado de corrupção e de envolvimento com o tráfico de drogas, renunciou e fugiu para o exterior. Ben Ali ficou no poder por 23 anos. A professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, destaca os objetivos principais dos manifestantes. Hoje, as aspirações, sobretudo dos países que já passaram pela Primavera Árabe, Egito, Tunísia, agora a Síria, eles querem democracia, liberdade de expressão e um governo menos corrupto e mais eficiente. Ou seja, eles querem igualdade mesmo. Após a fuga de Ben Ali, um governo interino assumiu o poder com o compromisso de iniciar o processo de abertura democrática. Uma comissão das Nações Unidas apurou que 219 pessoas morreram durante os protestos pela queda da ditadura na Tunísia. Em junho, a Justiça da Tunísia condenou Ben Ali a 35 anos de prisão por responsabilidade na morte dos manifestantes. Um mês depois, ele foi condenado a mais 15 anos por corrupção. Nos 2 casos, Ben Ali foi condenado à revelia, uma vez que permanecia na Arábia Saudita.
Depois da Tunísia, outro país conseguiu se livrar de um ditador que estava há mais tempo no poder, o Egito. Hosni Mubarak foi destronado após ocupar a cadeira presidencial por 30 anos. Num país de partido único, ele foi reeleito 6 vezes, como parte do jogo de cartas marcadas pela corrupção. Os protestos no Egito duraram exatos 18 dias. Nesse período, milhares de pessoas, em sua maioria jovens, conectados via internet, desafiaram as forças de segurança do regime e se instalaram na Praça Tahrir, no centro do Cairo. Os choques entre a polícia e os manifestantes levaram à morte de 846 pessoas, de acordo com o levantamento das próprias autoridades egípcias. Mais de 6.000 ficaram feridas. A exemplo de outros povos da região, os egípcios levaram décadas para se levantar contra um regime opressor. Maristela Basso explica por quê. Durante muito tempo eles ficaram subjugados, quer dizer, subjugados com o medo de falar contrário ao que o governo vinha dizendo. E eram governos muito terríveis, quer dizer, com um serviço secreto muito eficiente, e qualquer um que se manifestasse contra ou onde houvesse suspeita de que alguém estava falando contra o governo, essa pessoa rapidamente era presa ou era até mesmo assassinada, desaparecida. Então isso tudo gerou um medo e durante muito tempo eles ficaram sufocados e ficaram guardados, né? Até que sentiram coragem, porque se viram num número expressivo de jovens, um número expressivo de pessoas, a união poderia fazer a força. Demétrio Magnoli chama a atenção para o grau de opressão vivido por esses povos e o peso dos clãs. Demorou para despertar, de fato, o despertar do mundo árabe foi demorado. Em primeiro lugar, pelo peso das ditaduras nas regiões, pelo tipo de controle que essas ditaduras exerciam, muitas vezes um controle militar, muitas vezes um controle clânico sobre os seus países. Clânico, relacionado a clã, ou seja, um grupo dominante. E também em função do mito do inimigo externo, quer dizer, as ditaduras árabes sempre utilizaram o pretexto do inimigo externo, essencialmente hoje em dia Israel, como fonte da sua legitimação. Ser contra Israel se transformava num modo de legitimar os regimes, de legitimar os governos. E com isso se conseguiu por muito tempo secar um discurso oposicionista baseado na ideia de direitos e de liberdades. Após inúmeros confrontos entre policiais e civis, o exército pôs os tanques nas ruas do Cairo, na tentativa de forçar a desocupação dos pontos principais da cidade. Mas não funcionou. Soldados e oficiais se recusaram a disparar contra os civis desarmados. Mubarak ainda tentou resistir. Fez promessas de atender às reivindicações populares em troca do prolongamento do seu mandato. Quis manobrar para transferir o poder a um dos seus filhos. Não adiantou. A revolta do povo egípcio era a explosão de um descontentamento acumulado ao longo de décadas. As pessoas estavam cansadas da pobreza, da incapacidade de eleger seus próprios governantes, de testemunhar o enriquecimento ilícito dos integrantes do regime, incluindo Mubarak, seus 2 filhos. Acima de tudo, estavam revoltadas com o desemprego. Com 85 milhões de habitantes, o Egito é o país mais populoso do norte da África e Oriente Médio. Cerca de 30% dos egípcios, ou seja, mais de 20 milhões, não têm trabalho. O analfabetismo chega a 30%. O professor Marco Antônio Villa destaca o momento histórico vivido atualmente pelos povos do norte da África e Oriente Médio.
que muitos desses países não faz muito tempo que se formaram como estados, né? Alguns se formaram entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial e outros depois da Segunda Guerra Mundial. Então, portanto, é um fenômeno recente, diferente de países que, por exemplo, se formaram no século XIX, tais quais os da América Latina. Então, é um momento histórico que ninguém imaginaria, certamente, essas são as surpresas e as ironias da história, que um pequeno país como a Tunísia, a partir dali, se deflagrasse um movimento como esse. No dia 11 de fevereiro, Mubarak renunciou e transferiu o poder para uma junta militar que assumiu o compromisso de promover a transição pacífica para a democracia. Depois de se refugiar por 2 meses no balneário de Sharm el-Sheikh, Mubarak foi preso e oficialmente acusado de corrupção. A mulher dele, Simone, também foi detida. A família teve os bens congelados e está sendo investigada por enriquecimento ilícito. O mesmo acontece com vários integrantes do regime deposto. Num desdobramento difícil de ser imaginado, Mubarak foi de maca a um tribunal do Cairo para responder às acusações de corrupção e de ter ordenado o massacre que levou à morte de mais de 800 manifestantes na Praça Tahrir. Ele e seus 2 filhos se declararam inocentes. Enquanto nesses 2 países, Tunísia e Egito, os ditadores foram varridos rapidamente do poder, em outros eles resistem à pressão popular. Na Líbia, o levante contra o regime do coronel Muammar Gaddafi se transformou numa guerra civil com o envolvimento dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e outros países da Europa. De um lado estão os rebeldes que lutam pela derrubada do regime. De outros, mercenários contratados pelo governo e as forças regulares do exército de Muammar Gaddafi. No poder há mais de 4 décadas, desde 1969, Gaddafi não se mostra disposto a renunciar. O engenheiro Emir Murad morou 3 anos em Benghazi, onde trabalhava para uma construtora brasileira. Assim que começaram os conflitos, ele retornou ao Brasil. Murad acredita que o levante nos países árabes tem um fator comum a todos eles. A coisa em comum é que todas elas, sem exceção, lutam por melhor qualidade de vida, por democracia e por liberdade. A rebelião popular chegou à Líbia no dia 16 de fevereiro. Habituado a controlar o país com mão de ferro, Gaddafi foi pego de surpresa. Em poucos dias, os rebeldes avançaram por centenas de quilômetros na região leste do país. Aos poucos, as principais cidades foram caindo em poder das forças que se levantavam contra o regime. Tobruk, Benghazi, Al-Adjabia, Brega, Misrata e outras no caminho da capital Trípoli. Ao se dar conta do perigo que enfrentava, Gaddafi reagiu. Primeiro, contratou mercenários nos países vizinhos. O próximo passo foi a reorganização das forças terrestres e aéreas, que lançaram uma violenta ofensiva contra os rebeldes. Os adversários do regime foram obrigados a recuar, perdendo inúmeras cidades que já haviam ocupado. Demetrio Magnoli compara a situação da Líbia a outros povos que sofreram com regimes opressores nas últimas décadas. O que há em comum em todos esses países é a existência de governos tirânicos que negam os direitos ao povo. O resto é bastante diferente. É diferente da situação que existia no leste europeu, onde existia uma outra coisa em comum. Todos os países tinham regimes de partido único, controlados pelos partidos comunistas, que eram subordinados a Moscou. Depois de semanas de combates, os rebeldes líbios retornaram a Benghazi, onde mantém seu quartel-general. De lá, conseguiram apoio das potências do mundo ocidental, que são contra Gaddafi e estão representadas pela Organização do Atlântico Norte, OTAN. A OTAN é uma aliança militar dos Estados Unidos com as potências da Europa, criada após a Segunda Guerra para defender o Ocidente diante do poderio da Rússia.
Inicialmente, a Aliança Militar dos Países Ocidentais impôs uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia, o que impedia os aviões de Gaddafi de levantar voo sob o risco de serem derrubados. As bombas lançadas pelos aviões da Aliança Militar atingiram em várias ocasiões os supostos esconderijos do coronel Gaddafi, que teria sido ferido num desses ataques. Mas depois de desaparecer durante alguns dias, ele surgiu na TV Líbia, cumprimentando seus partidários, para demonstrar que estava bem e que pretende continuar resistindo. A guerra na Líbia já deixou milhares de mortos e feridos e pode levar a uma divisão territorial do país entre o oeste, controlado por Gaddafi, e o leste, em poder dos rebeldes. Independente do desfecho da situação em cada país, a professora Maristela Basso vê o início de um novo tempo no mundo árabe. Uma era na qual se quer justiça, se quer governo menos corrupto, se quer acesso ao emprego, se quer desenvolvimento e, sobretudo, se quer uma chance de liberdade de poder ser aquilo que a pessoa realmente deseja, sobretudo os jovens. Então, o que representam esses movimentos é uma nova era, o fim de uma história que ficou passada, de frustração, uma história de estagnação, onde as mulheres não tinham espaço, os jovens não tinham esperança, para um novo tempo. E esse novo tempo bate à porta do norte da África e do Oriente Médio agora e veio para ficar. Em junho, o Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, acusou Gaddafi de crimes contra a humanidade por causa dos bombardeios contra áreas civis e pediu a prisão do ditador. Mas ele só poderia ser preso se deixasse o território líbio e fosse para algum dos 116 países que reconhecem a legitimidade do tribunal. Por sua vez, as forças que lutam contra Gaddafi sofreram um duro revés. No final de julho, com a morte do comandante dos rebeldes, general Abdel Yunis, o governo líbio negou que tivesse encomendado a morte de Yunis, embora circulassem versões de que havia um prêmio de 2 milhões de euros, cerca de 5 milhões de reais, pela cabeça do militar. A Síria foi um dos últimos países a serem alcançados pela onda de revolta popular que varre o mundo árabe. Um dos regimes mais autoritários da região, o governo sírio reage com violência aos protestos. Ao invés de democracia e participação do povo nas decisões, o governo responde com balas e tanques nas ruas. Desde que começaram as manifestações em março, órgãos como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch calculam em mais de 800 o número de mortos na repressão desencadeada pelo governo de Bashar al-Assad. A professora Maristela Basso aponta diferenças na situação de cada um desses países onde se registram levantes populares. Porque eles têm mais certeza de que eles queriam tirar o governo, eles tinham mais certeza de que aquele governo deveria cair e que aquele governo não tinha mais nada de importante ou de bom para oferecer. Diferente do que está acontecendo nesse momento na Síria, em que no início havia muita dúvida de que o governo deveria abandonar o seu posto, de que o presidente deveria deixar o seu lugar. Talvez ele pudesse melhorar a sua postura, talvez ele pudesse dar mais liberdade, dar mais espaço para a população e mais acesso a emprego, sobretudo para os jovens. Então, o povo tinha a expectativa de que o governo poderia responder às suas necessidades. E, com o tempo, eles foram vendo que as promessas eram vãs, que as promessas não iriam ser realizadas, então eles passaram a querer a derrubada do governo. Por isso que demorou um pouco mais. Foi a definição do que eles queriam mesmo. Os primeiros protestos ocorreram na cidade de Deraa e logo se espalharam para Homs, Bânias e, em seguida, a capital Damasco. Na tentativa de justificar a repressão, o governo qualificou as manifestações por democracia como uma insurreição armada, o que supostamente permitiria a mobilização do exército para esmagar os opositores. No poder há 11 anos, Bashar herdou a cadeira presidencial do pai Hafez, que comandou o país com mão de ferro por 3 décadas. Aqui no Brasil, imigrantes sírios sonham com as mudanças em seu país de origem, que levam a maior justiça social.
Adil Dabul, nascida em Damasco, faz questão de desfazer a imagem de opressão sobre as mulheres no país. Quanto a essa questão de como a mulher árabe é em casa ou como esposa, muitas pessoas se enganam, acham que existe uma opressão, que ela não pode fazer o que ela tem vontade, nem de sair, muitas pessoas acham que é assim, independente do uso ou não do véu. Gostaria de deixar isso bem claro. A exemplo da maioria dos países da região, a Síria nunca conheceu a democracia. Após a independência da França em 1946, o país passou por uma série de golpes de Estado e regimes militares até a ascensão da família Assad, em 63. Um dos maiores inimigos de Israel na região, a Síria é aliada do Hezbollah. O Hezbollah, que significa Partido de Deus, é um grupo radical muçulmano que defende a destruição de Israel. O desdobramento da crise no país, que ao longo de semanas já deixou centenas de mortos e milhares de feridos, pode ter um forte impacto em todo o Oriente Médio. Seja pelo exemplo aos povos de países que vivem sob tiranias, ou pela repercussão junto aos grupos radicais que lutam pela instalação de regimes semelhantes ao do Irã. Ao longo desse programa, você vai ouvir diversas palavras relacionadas com o mundo islâmico. Vamos ver o significado delas, para quem não se lembra ou não sabe mesmo o que elas querem dizer. O Corão, ou Alcorão, é o livro sagrado dos muçulmanos. Para os fiéis, o conteúdo do livro é a palavra de Alá, o Deus do Islã, revelada por intermédio do profeta Maomé, fundador desta religião. Islã, ou islamismo, vem da palavra árabe aslama, que significa submissão a Deus. Muçulmano, do árabe muslim, significa aquele que se submete a Deus. Xiitas e sunitas são as duas correntes principais da religião muçulmana. Os dois ramos divergem sobre a forma de seguir os ensinamentos de Maomé. A palavra xiita vem do árabe xiali. Xia significa seguir. Portanto, Xiali é aquele que segue Ali, primo de Maomé e criador desta corrente. Já os sunitas são aqueles que seguem à risca a Sunna, a segunda fonte de ensinamentos do Islã e que reúne exemplos deixados pelo profeta. Ayatollah, principal autoridade religiosa no Islã. A palavra em árabe significa sinais de Deus. Sheikh, sábio de uma comunidade que conhece em profundidade as leis do Islã. A maré de conflitos chegou a países dos quais raramente se ouvia falar antes da explosão de revolta no norte da África e Oriente Médio. Entre eles, o Iêmen e Bahrein, onde a população também foi para as ruas exigir mudanças. No Iêmen, os manifestantes tomaram as ruas da capital, Sanaã, para exigir a queda do presidente Abdullah Saleh. A princípio, ele sugeriu permanecer no poder até o final do seu mandato, em 2013, prometendo não se candidatar novamente. Diante da reação negativa da população, que intensificou os protestos, ele alterou a proposta e disse que sairia em setembro. Mais uma resposta negativa. Então acenou com um acordo para transferir o poder ao vice-presidente. Mas, em troca, exigia imunidade diante das acusações de corrupção, enriquecimento ilícito e violações dos direitos humanos. No início de junho, os rebeldes lançaram um ataque ao Palácio Presidencial, ferindo gravemente Abdullah Saleh. Ele sofreu queimaduras em todo o corpo e passou por 8 cirurgias na Arábia Saudita, para onde foi levado às pressas. Do país vizinho, ele fez vários apelos ao diálogo, mas ainda tinha esperanças de voltar ao poder. A repressão às manifestações no Iêmen provocou a morte de mais de 150 pessoas e ferimentos em centenas.
Demétrio Magnoli acredita que as rebeliões no mundo árabe servem para desfazer alguns mitos que se espalharam nos últimos tempos, envolvendo radicalismos à esquerda e à direita. Então, eles querem exatamente a mesma coisa que os povos ocidentais querem, o que é um duplo desmentido. É um desmentido ao Osama Bin Laden e aos jihadistas, né, que propunham que os povos árabes e muçulmanos se lançassem em busca de um novo califado, né, e não das liberdades ocidentais, entre aspas. E é um desmentido também aos neoconservadores nos Estados Unidos, que falam muito na guerra de civilizações, no choque de civilizações, como se o mundo muçulmano e o mundo árabe tivessem uma cultura tal que os separa da aspiração de liberdade e de democracia. Então é uma dupla derrota e é uma prova de que a ideia das liberdades, dos direitos humanos, da democracia não é uma ideia ocidental, é uma ideia universal. O Iêmen é o país mais pobre do mundo árabe. Mais de 40% dos 24 milhões de habitantes vive na pobreza e sem qualquer perspectiva de trabalho. O país tem escassas reservas de petróleo que devem se esgotar ainda nesta década, mas conta com algumas reservas de gás ainda pouco exploradas. A pequena ilha do Bahrein foi outro país alcançado pela revolta popular, logo no início das manifestações que sacodem o mundo árabe. Embora territorialmente minúsculo, o Bahrein, que é essa ilha aqui pequenininha, tem grande importância estratégica na região, a começar pelo fato de que é sede da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. A imagem de estabilidade permanente do Bahrein se rompeu no dia 14 de fevereiro, quando o povo foi para as ruas da capital, Manamá, denunciar a falta de liberdade política e mudanças na economia que levem à geração de empregos. A polícia entrou em ação e pelo menos 30 pessoas morreram. Grupos de defesa dos direitos humanos denunciam que mais de 400 manifestantes foram presos e muito torturados. A repressão desencadeada pelo governo chegou ao extremo de proibir médicos e enfermeiros de tratar pacientes feridos em choques com a polícia. Em todos esses países, a internet tem se revelado um instrumento valioso na mobilização popular, embora exista quem ainda questione o peso das novas tecnologias. Essas revoluções tecnológicas da passagem do século XX para o século XXI. E a importância que elas têm nesse processo agora desgasta a ditadura. Mesmo que as ditaduras queiram controlar, usam vários meios de tentar controlar, mas não tem jeito. As imagens, o uso do YouTube, eles tentam controlar a repressão às maçãs de rua, as imagens, mas alguém filma no celular, coloca no YouTube, as redes sociais. Então elas têm um papel fundamental de, tanto quanto possível, romper a censura que essas ditaduras impõem sobre seus povos. Ajudou a tornar mais rápida a mobilização, mas eu acho que foi muito exagerado o papel da internet. Na verdade, se a gente tomar, por exemplo, a Revolução no Egito, o momento-chave foi o momento em que as centrais sindicais e as organizações de advogados e de estudantes convocaram uma greve geral no país. Uma coisa tão antiga quanto uma greve geral. Não é verdade que são revoluções espontâneas, são revoluções provocadas por um descontentamento muito antigo, e esse descontentamento é espontâneo, mas que estão ligadas a organizações da sociedade civil que existem nesses países e que usaram um meio de comunicação mais rápido, né? Como antes se usava o telefone, como antes se usava o correio, né? Para fazer mobilizações. Então eu acho que não se deve exagerar o papel da internet, não são revoluções do Facebook. São revoluções que se baseiam em organizações da sociedade civil que utilizam os meios de comunicação que estão disponíveis. Sem a internet, eles não teriam conseguido levar tanta gente para o mesmo lugar ao mesmo tempo e não teriam conseguido divulgar a necessidade deles lutarem, ou seja, deles se unirem e lutarem contra esses governos corruptos que eles não queriam mais.
O Bahrein é uma monarquia comandada pela família Al Khalifa desde 1783, que se manteve no poder mesmo durante o período em que a ilha se tornou protetorado britânico por mais de 50 anos no século passado. Protetorado, um território posto sob a autoridade de outro país que assume a segurança interna e a política externa. Além de produzir petróleo e gás, o que despertou a atenção das potências ocidentais é que a ilha tem um gigantesco parque de refino de óleo operando até para a Arábia Saudita, o maior exportador mundial. Isso e mais o fato de que sua costa serve de base para a 5ª Frota dos Estados Unidos explica por que o governo norte-americano adotou uma posição diferenciada em relação ao levante popular. A 5ª Frota da Marinha Americana, baseada no Bahrein, tem a missão de vigiar o Golfo Pérsico, o Mediterrâneo e toda a região responsável pelo fornecimento da maior parte do petróleo consumido nos Estados Unidos. Para o governo americano, uma crise mais violenta no país pode ultrapassar as fronteiras e contaminar os vizinhos. Daí o fato de que tanto a Arábia Saudita como os Emirados Unidos terem despachado tropas para ajudar a reprimir os protestos populares na ilha. Se em alguns países do mundo árabe a pressão popular é intensa pelas reformas, em outros ela simplesmente não existe ou é bastante limitada. Na Arábia Saudita, por exemplo, as pessoas aparentemente estão satisfeitas com a monarquia. O país mais rico do Oriente, dono das maiores reservas de petróleo do mundo, a Arábia Saudita é um fiel aliado dos Estados Unidos na região. Aos 82 anos, o rei Abdullah pertence à família Saud, que detém o poder desde a independência da Inglaterra em 1927 e que já dominava algumas tribos antes mesmo da chegada dos ingleses. Abdullah assumiu o poder em 2005 com a morte do pai, o rei Fahd. O regime ditatorial saudita, que segue os princípios da seita ultraconservadora, o Árabe, uma das divisões entre os muçulmanos sunitas, impõe terríveis restrições à população. Por exemplo, proíbe as mulheres de dirigir automóvel. Uma ativista que tentou protestar contra esta proibição, Manal Sharif, foi presa. Se entre os sauditas o clima é de calmaria, na Jordânia, outra monarquia vizinha, existe alguma inquietação. Mas os manifestantes que foram às ruas e entraram em choque com a polícia, exigindo mudanças, não pedem derrubada do rei Abdullah II. Abdullah II assumiu o poder em 1999, após a morte do pai, o rei Hussein. A Jordânia também é conhecida como a terra da rainha Rania, mulher do rei Abdullah, com quem tem 4 filhos. De família palestina, nascida no Kuwait, ela estudou na Suíça, onde se formou em administração. Além de criar uma fundação dedicada aos serviços de saúde e educação de crianças e mulheres pobres, a rainha mantém um blog onde fala de suas atividades e procura divulgar os valores da cultura árabe. Outra monarquia que vê passar ao largo a Primavera Árabe é o Marrocos. O rei Mohamed VI conta com alguma simpatia popular, graças em grande parte aos enormes subsídios garantidos pelo governo aos produtos alimentícios e alguns bens de consumo. Apesar disso, foram registrados protestos nas ruas. No dia 1º de julho, o governo promoveu um plebiscito sobre mudanças na Constituição, destinadas a reduzir os poderes da monarquia e a reforçar o papel do parlamento e de um primeiro-ministro eleito. A proposta foi aprovada por 98% dos votantes. A princípio, as eleições parlamentares
estavam previstas para 2012. Mas, diante das pressões da oposição, o rei Mohammed antecipou a votação para outubro. A Argélia foi um dos primeiros países contaminados pela revolta iniciada na Tunísia, mas o governo reagiu rapidamente para conter os protestos, atuando em várias frentes. De um lado, pôs a polícia nas ruas, prendeu os líderes da oposição e reforçou o controle sobre a imprensa escrita, que vive sob um regime de liberdade consentida. O analista de sistema, Hakim Mahdi, que deixou a Argélia há 6 anos para trabalhar no Brasil, o conflito em seu país se deve a um regime que resiste às mudanças. A gente tem problema com um sistema que não quer sair. Um sistema tipo corrupto. O cara tá lá, não quer sair, não quer deixar outro, né? Abrir espaço para os jovens também. É isso mesmo, mas voltado a isso, na verdade. No poder há 12 anos e reeleito para um terceiro mandato que vai até 2014, o presidente Abdel Aziz Bouteflika não parece disposto a deixar o governo. Para Hakim Mahdi, não há dúvidas sobre as aspirações do povo argelino. Tem muita coisa para se fazer, principalmente democracia e social. Claro, se você melhorar, por exemplo, essa coisa da democracia, o social automaticamente vai melhorar, né? No próximo bloco, a situação de Israel, um país cercado de vizinhos que pedem sua destruição. E as guerras do Iraque e Afeganistão e a captura do terrorista Osama Bin Laden, onde menos se esperava. No complicado xadrez do Oriente Médio, poucos países têm uma situação tão difícil como Israel. Cercado de inimigos que pedem abertamente sua destruição, Israel vive em estado de permanente tensão. Venceu todas as guerras que disputou com os vizinhos, mas enfrenta outros conflitos regionais. A Primeira Guerra foi pela própria criação do Estado de Israel, em 1948, quando um grupo de países árabes tentou impedir que isso acontecesse. A Segunda foi em 1956, quando tropas egípcias invadiram o território israelense, mas acabaram sendo expulsas. Em 1967, foi travada a Guerra dos 6 Dias, diante de uma grande concentração de forças egípcias na fronteira que pareciam prontas para atacar. Israel se antecipou, lançando uma ofensiva relâmpago. Em menos de uma semana, o exército israelense ocupou o Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã, que pertencem à Síria, país que apoiava o Egito. Em outubro de 1973, aconteceu a Guerra do Yom Kippur, o feriado judaico do Dia do Perdão. Egito e Síria atacaram de surpresa e, após uma série de derrotas iniciais, as forças israelenses terminaram vitoriosas. Esta guerra levou ao primeiro choque do petróleo. Os preços se multiplicaram por 4, com graves reflexos negativos na economia dos países importadores. Embora o povo israelense seja o único a desfrutar das garantias de um Estado democrático no Oriente Médio, o país é visto como opressor dos palestinos, que exigem a criação de um Estado independente na Cisjordânia. Agora, como é que se explica a existência da única democracia da região, que é de Israel, que se apresenta como um opressor desses povos palestinos? Aí a questão de Israel é muito interessante. É uma eficácia de propaganda muito bem feita durante mais de meio século, desqualificando o Estado de Israel. Quer dizer, a única democracia em que você tem alternância de poder, né? Em que você tem mandatos, amplas liberdades democráticas, inclusive partidos árabes, é atacado violentamente como se fosse uma ditadura. E a Síria, por exemplo, que tem um massacre, um Estado que passa de pai para filho, que massacra cidades, só o pai do atual ditador, o Hafez Assad, só numa cidade
cidade ele matou 30 mil pessoas, né? Então, e esse era considerado, na época da Guerra Fria, o bom. Porque a Guerra Fria dividiu o mundo entre os aliados dos Estados Unidos eram sempre maus, os aliados da União Soviética eram sempre bons, né? Então, ditadura, na época com Anwar el-Sadat ou antes com Gamal Abdel Nasser. A Síria, ditadura. Os países da Norte da África, todos eram ditaduras e eram consideradas ditaduras benéficas. Por quê? Porque se opunham, supostamente se opunham aos Estados Unidos. Em discurso no Congresso americano em maio, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou a proposta dos Estados Unidos para um acordo com os palestinos com base nas fronteiras anteriores à Guerra de 1967. Na fronteira norte, Israel faz divisa com o Líbano, região que tem sido palco de muitas batalhas. O sul do Líbano é a área de atuação dos seguidores do Hezbollah, ou Partido de Deus, grupo radical islâmico apoiado pelo Irã. O chefe religioso Hassan Nasrallah defende abertamente a destruição do Estado de Israel. Ao sul, Israel enfrenta outro inimigo, o Hamas. A palavra Hamas, em árabe, reúne as iniciais do movimento da resistência islâmica. Organização que tem um braço político e outro militar, o Hamas também defende que Israel seja varrido do mapa. Em 2006, venceu as eleições nos territórios palestinos e passou a controlar o parlamento e a faixa de Gaza. Já o Fatah, a mais antiga força política e militar na Palestina, de linha moderada, administra a Cisjordânia. Numa região bastante conturbada, Israel exerce o papel de aliado estratégico dos Estados Unidos. E ele tem, ou tinha, alianças importantes com alguns países árabes, principalmente o Egito, o único país árabe que fez a paz com Israel em 1979. Ele também ocupava, e ainda ocupa, o papel de inimigo muito propício, né, para as ditaduras se legitimarem, falando que lutam contra Israel. Não lutavam muito contra Israel, tanto que o governo israelense lamentou a queda de Mubarak, claro que era o seu aliado egípcio, mas lamenta hoje a instabilidade na Síria. Israel prefere a atual ditadura síria, que se diz anti-israelense, do que um regime que poderia sucedê-la, porque regimes democráticos nos países árabes deixariam Israel ou deixarão Israel numa situação curiosa. Israel deixará de ser a única democracia da região e será um país que ocupa territórios árabes. Demétrio Magnoli não é otimista no que se refere à criação de um Estado palestino. O atual governo israelense diz que é impossível negociar com o governo palestino. O argumento atual é que desse governo participa o Hamas e o Hamas se recusa a aceitar a existência de Israel. Quando, na verdade, o Hamas até poderia aceitar a existência de Israel com fronteiras definidas e com um Estado palestino existente. Mas o argumento é, nós não conversamos porque existe o Hamas. Bom, antes de existir o Hamas no governo, quando existia só a autoridade palestina no governo, o argumento era, nós não conversamos porque não existe um governo unificado entre os palestinos. Israel salta de argumento para argumento, o atual governo de Israel, para não negociar a paz seriamente. Então isso é um obstáculo, por enquanto, intransponível. Enquanto os Estados Unidos sustentarem, mesmo contrariados, essa posição de Israel, a paz no Oriente Médio, a paz nessa região não vai avançar. Já a professora Maristela Basso acredita que Israel terá de rever sua posição após discurso do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em defesa do novo Estado. Eles têm um território, e eles têm um território que eles determinam como importante aquele que assim existia até 1968, então eles têm um território, sim. Então isso significa que a ONU terá que reconhecê-los como um Estado independente, ainda que outros países não o façam.
Mas eles, sendo reconhecidos como um Estado independente perante a ONU, poderão agora com mais força se posicionar perante Israel e até mesmo levar suas controvérsias à Corte Internacional de Justiça da ONU, ao Conselho de Segurança, pedindo resoluções. Isso vai exigir de Israel uma nova postura e até quem sabe, uma renovação no que diz respeito às negociações com a Palestina. O confronto entre Israel e seus vizinhos vai muito além das fronteiras regionais e desperta opiniões conflitantes em muitos países, incluindo o Brasil. Israel ainda sonha com a grande Israel, com a expulsão de todos os palestinos. Isso é algo declarado por muitos, não é uma minoria de fanáticos religiosos. Isso é declaração. Eles veem os palestinos como a bomba demográfica, é assim, o câncer. A base para a negociação são as fronteiras que existiam em 1967, que eram fronteiras de armistício do final da Guerra de Independência em 1949. Então, qualquer proposta de solução vai incorporar assentamentos construídos por Israel em territórios que foram ocupados em 1967, mas territórios que foram tomados da Jordânia e que eram dominados pela Jordânia até aquele momento. Esta pretensão de Israel mostra que Israel não é uma democracia, que é a única democracia no Oriente Médio. Não existe democracia no Oriente Médio. Israel não é uma democracia. Israel pode ser uma democracia com as falhas que todas as democracias apresentam, mas não há discussão nenhuma em relação ao fato de que, com exceção da Jordânia, Israel é o único país da região onde a democracia é praticada. A paz é possível com justiça. A paz só vem da justiça. E qualquer mudança nessa condição está sujeita a negociações de paz e a eventual criação de um Estado palestino independente. Igualdade, nós vamos ter igualdade, fraternidade, liberdade, isso vira paz. Diferente vira opressão. Todos esses países sobre os quais estamos falando já fizeram parte do antigo Império Otomano, que se estendia pelo norte da África, Oriente Médio, parte da Europa e Ásia. São nações jovens, formadas após a desintegração daquele império no começo do século passado. Alguns deles não fazem parte do mundo árabe. O Irã, por exemplo, é a antiga Pérsia e outros, como Afeganistão e Paquistão, ficam na Ásia, mas todos estão no centro dos grandes conflitos atuais. O Irã passou por uma monarquia a partir da primeira metade do século XX e caiu sob o domínio dos ayatolás, os chefes religiosos que impõem um regime quase medieval. Após a revolução que derrubou a monarquia do Shah Reza Pahlavi em 1979, o Irã se transformou numa república islâmica, ou seja, um país governado pelas leis do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. O poder passou para as mãos do Ayatollah Khomeini, autoridade religiosa máxima na época. Ele representava os muçulmanos xiitas, que somam quase 90% da população. Xiitas formam uma das duas correntes majoritárias da religião muçulmana. A outra é a dos sunitas. Ambos reivindicam a sua própria interpretação do Corão, o livro sagrado para eles. Com a morte de Khomeini em 1989, assumiu o Ayatollah Ali Khamenei. O segundo homem no poder é o presidente da República. O atual ocupante do cargo, o presidente Ahmadinejad, foi eleito em 2005 e reeleito em 2009. A oposição denunciou fraudes na reeleição e grupos de manifestantes foram às ruas em protesto contra o regime. A repressão policial levou à morte da estudante conhecida pelo primeiro nome de Neda, que se transformou em símbolo da resistência. No ano passado, o Irã ganhou manchetes no mundo inteiro depois que uma mulher chamada Sakineh Ashtiani, mãe de 2 filhos, foi condenada à morte por apedrejamento, por suposto adultério e participação no assassinato do marido. A advogada iraniana Mina Hadi, presidente do Comitê Internacional contra o Apedrejamento de Mulheres, acompanha da Alemanha, onde vive exilada, o caso de Sakineh. O islamische Regime versucht immer wieder hart zu bleiben und versucht
Sakina nicht freilassen. Aber Regime kann nicht auch Sakina töten, weil das ist jetzt eine sehr große Bewegung gegen diese Steinigung. Aber Sakinas Fall jetzt ist ein großer Kampf zwischen Menschheit weltweit und einem barbarischen Regime geworden. Mina Hadi vê com otimismo os levantes no mundo árabe. Eine große Sympathie für Menschen, die dort leben und kämpfen für Freiheit. O Irã não apenas defende a destruição de Israel, como o presidente Ahmadinejad chegou a afirmar que o Holocausto, a morte de 6 milhões de judeus pelos nazistas na Segunda Guerra, não existiu. But the government is very brutal, so it will make it very difficult for it to change. But change will come. Quem diz isso é o jornalista e cineasta iraniano Maziar Bahari, que esteve recentemente em São Paulo. Bahari, que foi preso e torturado no Irã e hoje vive no exílio, acredita que as rebeliões no mundo árabe, em algum momento, vão chegar ao Irã. It will arrive in Iran, maybe not next month, maybe not this year, or 2 years, or 10 years. When you think about Soviet Union, it took 70 years for Soviet Union to collapse. The Iranian government is only 30 years old. So economically, they're not doing well. The inflation rate, unemployment rate, social problems. And also, people of Iran, they want to have democracy. They want to speak out. Após os atentados de 11 de setembro de 2011, o governo do então presidente George W. Bush decidiu que era preciso punir os responsáveis. Bush ordenou uma caçada internacional a Osama Bin Laden, líder do grupo terrorista Al-Qaeda, responsável pelos ataques. O primeiro país a entrar na mira dos Estados Unidos foi o Afeganistão. No dia 7 de outubro de 2001, menos de um mês após o atentado contra as Torres Gêmeas em Nova York, tropas norte-americanas, com apoio da Inglaterra, Espanha e outros países da Europa, invadiram o Afeganistão. O objetivo, capturar Osama Bin Laden e desarticular o comando da Al-Qaeda. De quebra, derrubar o regime que estava no poder naquele momento no Afeganistão, comandado pelo Talibã, milícia radical muçulmana que dava apoio a Bin Laden. Os Estados Unidos perderam cerca de 2.000 soldados neste conflito, enquanto as baixas entre os afegãos passam de 20.000. O custo financeiro beira 400 bilhões de dólares. E mais, Osama Bin Laden não foi capturado no Afeganistão, como previa o governo americano, ao iniciar a invasão. A descoberta de que o terrorista Osama Bin Laden, fundador da Al-Qaeda, estava escondido no Paquistão, onde foi morto, surpreendeu os Estados Unidos, que o procuravam no vizinho Afeganistão. Mas o fato é que a história do Paquistão, desde que foi criado, sempre se misturou com violência, política, além da corrupção. Domingo, 1º de maio, quando 4 helicópteros dos Estados Unidos invadiram o espaço aéreo do Paquistão e chegaram à pequena cidade de Abbottabad, onde Osama Bin Laden estava escondido. Em poucos minutos, o Comando Especial da Marinha Americana invadiu a casa e matou Bin Laden. Também feriu outros ocupantes da residência e se retirou, levando o corpo do terrorista jogado ao mar horas depois. Terminava, assim, uma caçada iniciada em 11 de setembro de 2001, quando os extremistas da Al-Qaeda destruíram as Torres Gêmeas em Nova York, matando 3.000 pessoas no maior atentado terrorista da história. Criado em 1947, quando se separou da Índia e conquistou a independência da Grã-Bretanha, o Paquistão tem uma longa história de violência política e corrupção. A ex-primeira-ministra Benazir Bhutto foi assassinada a tiros em 2007. O pai dela, o ex-primeiro-ministro Ali Bhutto, deposto por um golpe militar, foi executado em 1979. Já o marido de Benazir, o atual presidente, Ali Zardari, chegou a ser apelidado de Mr. 10%, quando foi ministro no governo dela.
Acusado de corrupção e de mandar matar adversários políticos, Zardari cumpriu 11 anos de prisão. O atual primeiro-ministro, Reza Gilani, também passou uma temporada na prisão, 4 anos, acusado de desvio de dinheiro público na época em que era deputado. Muitos historiadores já advertiram que a riqueza do petróleo para alguns países pode se transformar em maldição. Esse parece ser o caso do Iraque, país que ao longo de toda a sua história teve raros momentos de paz. Há mais de 3 décadas figura no centro dos conflitos no Oriente Médio. Após a independência da Inglaterra, em 1932, o Iraque sempre foi governado por regimes autoritários. Em 1979, Saddam Hussein chegou ao poder que ocupou por mais de 2 décadas. Em 1980, Saddam iniciou a guerra contra o Irã, de olho nas reservas do petróleo e gás do vizinho. O conflito durou quase 10 anos e deixou centenas de milhares de mortos. Não satisfeito, invadiu o Kuwait em 1990, iniciando a chamada Guerra do Golfo. Estados Unidos e Inglaterra saíram em defesa do Kuwait, impondo uma séria derrota ao Iraque. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque sob a alegação de que Saddam estava produzindo armas de destruição em massa, suspeita nunca confirmada. Capturado pelas tropas norte-americanas, Saddam foi enforcado em 30 de dezembro de 2006. A invasão do Iraque deixou mais de 100 mil mortos entre os iraquianos e para 4.600 dos Estados Unidos. Em dinheiro, o custo passa de $1 trilhão. O Iraque tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo, depois da Arábia Saudita, uma riqueza que nunca chegou a beneficiar a maioria da população. Em instantes, mais opiniões de pessoas que acompanham à distância a luta dos povos árabes por democracia e liberdade. A revolução no mundo árabe provoca uma onda de refugiados que se espalha pela Europa Ocidental. As revoltas no mundo árabe estão levando milhares de pessoas a abandonar seus países em busca de uma vida melhor, longe das áreas de conflito. Elas saem desta região aqui, olha, que é o norte da África, onde estão a Tunísia e a Líbia, e vão em direção à Europa. A primeira parada é esta ilha, a ilha italiana de Lampedusa. Olha a Itália aqui, ó, no formato da bota. A maioria dos refugiados parte da Tunísia. A travessia até Lampedusa em pequenas embarcações superlotadas é bastante perigosa. Já ocorreram naufrágios que deixaram dezenas de mortos. Os barcos levam até 12 horas até alcançar águas italianas. Lá são facilmente localizados pelas patrulhas navais da Itália e levados para acampamentos provisórios. Desde o início do ano, quando começaram as revoltas no mundo árabe, cerca de 30 mil pessoas já passaram por ali. Muitos conseguem escapar das patrulhas e seguem direto para o continente. Lá se espalham pela Itália, França e Espanha. Sem perspectiva, eles perambulam pelas ruas e praças das cidades europeias. O que eles buscam, oferta de trabalho, não existe nem mesmo para os próprios europeus. As voltas com assustadores índices de desemprego. A Organização das Nações Unidas monitora a situação desses imigrantes e tenta assegurar que eles tenham seus direitos reconhecidos. Vamos
Vamos agora abrir algumas janelas para esse mundo. Vamos ouvir opiniões de quem tem raízes no norte da África ou Oriente Médio e que acompanham atentamente os fatos nesta região. And so, overall, I think one has to conclude that the situation in Acima de tudo, se conclui que a situação nos territórios ocupados se mantém terrível como sempre foi. É preciso lembrar que esta é uma longa e histórica ocupação que começou em 1967 e já dura 44 anos. Since 1967, over 44 years. 95% da população judaica, israelita, ou judeus, ou 95% da população árabe vai ter paz. Porque é o que nós queremos, que são pessoas normais como qualquer parte do mundo. E escritor francês, filósofo que falou, la liberté ce n'est pas quelque chose qui est donné, c'est une œuvre qui est à faire. A liberdade não é uma coisa dada, é uma obra a ser feita. In some countries, e em alguns países esperam que as novas gerações assumam o poder. A perenização de governos, isso é uma doença bastante séria, nunca deve existir mais em nenhum país, não só do Oriente Médio, mas do mundo inteiro. Estamos vivendo num momento muito difícil, mas a vitória das forças de paz e de cooperação entre os povos sempre vão vencer, questão de tempo. Sou otimista porque sou palestina e o território palestino está no meio do mundo árabe. Felizmente, as mudanças que ocorreram nesta região também devem levar a paz aos palestinos. I'm inclined to think that the future would be far much better than Estou inclinado a acreditar que o futuro será melhor. Certamente é isso que esperamos. E teremos que trabalhar duro para garantir o sucesso da revolução. To attain this successful end of the revolution. Esta edição especial sobre a revolução no mundo árabe termina aqui. O que nós buscamos ao longo deste programa foi fazer um rápido retrato dos acontecimentos nesta parte do mundo. São fatos que hoje estão nas páginas dos jornais e revistas, no rádio, na televisão, na internet e que em breve estarão nos livros de história. Uma boa noite a todos e até a próxima.